Beleza, gente? Então vamos lá. Vou explicar para vocês o que é área, tá? Que é diferente de comprimento, que é diferente de medir uma largura. Na verdade, área é o produto entre largura e comprimento, né? Isso significa multiplicar uma dimensão pela outra dimensão. Tá, mas em relação ao dia a dia, o que é isso? É isso aqui, ó. Todo esse espaço aqui tem como ser medido, né? Geralmente o que nós medimos é o quê? Comprimento. Geralmente o que nós medimos são quantidades, por exemplo, quantidade de água num jarro, por exemplo. Mas espaço, é possível medir espaço? É. E aí a gente tem que aprender isso para a gente poder saber, por exemplo, saber comprar quantas cerâmicas dessas seriam necessárias para preencher essa área. Então, o chão é uma área, nesse caso aqui é retangular, tá? Tenta mostrar aqui, Miguel, é retangular. Agora, olha só essa parede. Essa parede aqui, esse espaço aqui, é possível ser medido, né? Então, eu posso calcular a área dessa parede, posso calcular a área do piso. Então, todo esse espaço aqui, né, a gente chama de área, tranquilo? Essa porta aqui. Todo esse espaço aqui é possível medir. E aí a gente pode se referir o quê? A área da porta. Que área é essa? Quanto ela vale em número? Tranquilo? No caso da parede, é importante você saber calcular a área de parede ou ter noção, né, de uma parede dessa, por exemplo, quando você quiser reformar a sua casa. Para você reformar a sua casa, você vai precisar saber quantas latas de tinta você vai precisar comprar. Lá na lata de tinta que você compra, vem escrito quantos metros quadrados tem a ver com área, é a unidade para área, tá? Então na lata de tinta vem escrito para quantos metros quadrados vai ser possível utilizar aquela tinta. Então, se na lata de tinta estiver escrito que aquela lata só consegue pintar uma parede de 3 metros quadrados, então se você tem uma parede que tem 2 metros quadrados, vai dar e ainda vai sobrar 1 metro quadrado de tinta, tá entendendo? Então aquela lata você vai ver, essa lata dá para pintar. Agora, se você tem uma parede de 5 metros quadrados e lá na lata de tinta está escrito 3 metros quadrados, então você sabe que você vai ter que comprar quantas latas de tintas? 2 latas de tintas, tá bom? Então, voltando aí, esse espaço é que a gente chama de área, tá? Esse espaço do chão, área. Esse espaço aqui também é área, tá? O espaço que esse quadro ocupa aqui também é área, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui 2 quartos, 1, 2. Vou mostrar para vocês como encontrar, aliás, como descobrir qual quarto é maior. Só que ao invés de pegar a largura e comprimento desse quarto, e ficar comparando largura com largura e comprimento com comprimento, o que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo isso num único número, tá? Que representa a área para esse quarto e aqui um único número que represente a área para esse quarto. Porque aí fica mais fácil comparar. Você vai comparar um número com o outro, ao invés de 4 números, né? Por que eu digo 4 números? Porque aqui tem medida de largura e de comprimento. Aqui também tem medida de largura e comprimento. Seriam 4 medidas para ficar comparando. Fica difícil. Então agora nós vamos começar por esse quarto. Eu vou medir a largura dele, o comprimento e vou transformar isso num único número, tá? E aí a gente tem um número que representa a área para esse quarto. Beleza, gente? Eu estou aqui no quarto 1, tá? Vamos chamar esse quarto aqui de quarto 1, quarto 2 está ali ao lado. Então o que eu vou fazer? Vou medir uma dimensão e a outra dimensão, tá? Largura e comprimento nós chamamos de dimensão, tranquilo? Então eu vou pegar aqui uma trena, lembrando que existe uma grande diferença quando você utiliza uma trena, um metro ou uma régua, né, na hora que você vai fazer as medições. Por exemplo, essa trena aqui, se vocês repararem, né, ela está aqui começando do 10, mas não é porque ela começa do 10. O fabricante já considera aqui sendo o 0, para facilitar as medidas, tá bom? Então você tem que ter atenção em relação a isso, porque se você começar daqui, você está perdendo 10 centímetros, tá? Então eu vou começar daqui, porque daqui até aqui, se você for utilizar uma régua para medir aqui essa distância, você vai ver que vai dar exatamente esses 10 centímetros, tá? Então vamos lá, vou começar a medir.
Vou medir essa distância aqui e depois essa, para transformar isso num único número. Como? Multiplicando largura por comprimento. E aí a gente encontra um único número. Um número daqui, que representa a área, e um número do outro quarto, que vai representar a área, vai ficar fácil fazer a comparação. Quem é maior, esse quarto ou aquele? Né? Aí eu vou olhar para os dois números e ver quem é o maior. Então aqui, vamos lá, vou começar a medir. Como só está eu aqui, né, para poder medir, então eu vou ter que usar a própria cama aqui para passar a fita, né? Beleza, tá lá no 0, ok? Agora vamos lá. Traz um pouquinho aqui, filma aqui um pouco aqui, Pedro, por favor. Gente, reparem aqui que eu tenho aqui quanto? 2 metros. Vocês têm que aprender a utilizar uma trena, tá? A trena ela possui vários números e ela sempre vai ter um número de destaque, né? Geralmente vem um número de destaque a cada 100 centímetros, pois a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, tenta ver se você consegue mostrar 1 metro, ó. Após 100 centímetros eu consegui ter 1 metro. Aí depois vem mais centímetros, mais 100 centímetros, cheguei em 2 metros e assim por diante. Vamos lá, vamos ver. Vou tentar mais ou menos aqui fazer a medida. Ok. Vem cá, Pedro, por favor. Bom, olha só, gente. Aproximadamente aqui eu vou ter 4 metros, tá? 4 metros. Agora eu vou medir o outro lado. Eu vou pegar a fita métrica, colocar ela aqui nesse canto. Agora eu vou em direção à outra parede. Vai estar lá, Pedro. Vou em cima de lá para cá. Ok. Olha só, vem cá, por favor, Pedro. Gente, essa parede vai ter aproximadamente 3,50 metros. Reparem que aqui eu já tenho 3 metros. Agora eu tenho 3,10 metros, 3,20 metros, 3,30 metros, 40, parou aqui no 50. Então vamos relembrar? Um lado tem 4 metros, vamos relembrar então. Um lado ficou 4 metros e o outro, assim, ficou 3,50 metros. E assim 4 metros, tá? Então vamos marcar aqui. Então, chamando isso aqui de quarto número 1, eu vou colocar aqui, que aqui eu obtive 4 metros, essa largura, tá? E esse comprimento aqui, eu tive 3,50 metros. Gente, 3,50 metros ou 3,50 metros. Só que quando eu falo 3,50 metros, eu teria que escrever assim, ó, 3,50 metros. Mas eu não quero escrever assim, eu quero abreviar, tornar isso mais simples. Então eu posso fazer assim, 3,5 metros. Ué, 50 centímetros é meio metro, por isso que eu tenho meio aqui. 3,5 é 3,5. Então fica mais fácil escrever assim, ok? Colocar um zero do lado aqui, quando se trata de casas decimais, não faz diferença. Então 3,50 metros. Agora vamos medir o quarto 2. Dá uma pausa. Tranquilo, já fizemos as medições desse quarto. Agora nós vamos para o próximo, que eu vou chamar de quarto 2. Tá? Já levei o material para lá, só para adiantar, mas queria que vocês percebessem eu saindo desse quarto indo para o outro, para vocês observarem que são 2 quartos e que realmente eu estou medindo outro cômodo da casa e não esse, tá? Então vamos lá. Aqui é o outro quarto. Tranquilo, esse quarto aqui é um quarto, né, menor, tem 2 camas, é menor que o outro, eu já sei disso, tá? Aparentemente você vê que é menor, mas eu vou medir para vocês aprenderem a medir e para vocês entenderem que a gente está transformando 2 medidas em uma, largura e comprimento em uma medida de área, tá? Para ficar mais fácil a comparação. No caso desses 2 quartos é simples, né? Assim como vocês viram também na atividade que eu passei para vocês, que alguns cômodos foram simples de dizer quem era menor e quem é maior, mas dependendo
do cômodo, ou dependendo da parede, ou do lote, ou do apartamento que você vai comprar, né? Fica complicado no olho você saber quem é menor ou maior. Por isso você tem que aprender a calcular a área, que é o que nós vamos fazer aqui. Tá? Então nós já sabemos, eu já sei que esse quarto é menor. Agora a gente vai ver por meio de números se realmente ele é menor mesmo. Então eu vou calcular, aliás, então eu vou medir agora largura e comprimento novamente. Então eu vou começar aqui do zero, né? Na ponta da trena. Ok? Olha só, 3 metros cravado, tá? Se fosse bem aqui, seria 3 metros e 10 centímetros. E aí eu posso escrever 3,10 metros, tá? Tanto faz. Ou 3,10 metros ou 3 metros e 10 centímetros. Ok, 3 metros aqui. Agora vamos medir o outro lado. Agora, vamos lá. Gente, vai dar aproximadamente 3 metros e 20. Olha que eu já tenho 3 metros aqui, tá? Como eu havia dito para vocês, uma fita métrica, uma trena, geralmente em cada metro ele vai vir em destaque. Então, eu parei aqui no 20, aí a pessoa olha, 20 o quê? 20 metros? Não, gente, 20 centímetros. Eu tenho 3 metros e 20 centímetros. Sempre tentem encontrar aonde é que está o metro arredondado, né? Então eu tenho 3 metros aqui, redondos, mais 20 centímetros aqui. Então ficou, vamos relembrar aqui, ficou 3 metros por 3,20, né? É isso mesmo, Pedro? Eu medi assim, deu 3 metros. Ah, deu 3 metros ali cravado. Então ficaram duas medidas, 3 metros e 3 metros e 20. Ok, olha só, vamos colocar aqui então essas medidas. 3 metros e 20, vou considerar esse lado. Em termos de cálculo, né, de área, a ordem não vai interferir muito não. Mas para ficar de acordo com o retângulo, em que eu tenho esse lado maior, vou colocar 3,20 aqui e 3 aqui. Beleza, gente, essas são as medidas do quarto 2. Agora, o que eu vou fazer para poder comparar o quanto esse é maior em relação a esse? Transformar essas duas medidas em uma única medida, tá? E aí fica fácil comparar dois números. Dois números, que seriam o número daqui com o número de lá. Melhor do que eu comparar 2 daqui com 2 de lá. E aí, olha como é que eu vou fazer. Eu vou multiplicar largura por comprimento. Tá? Sempre que eu quiser calcular área de formatos retangulares, quadrado, retangulares, é sempre largura vezes comprimento para você encontrar a unidade de área, tá? A medida para área. Então eu vou fazer isso aqui de cabeça. Vamos lá. Eu tenho 4 vezes 3,5. Então 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 3, 12. Com esses dois, 14. Então, gente, fazendo rapidamente aqui de cabeça, eu tenho 14 metros quadrados de área para esse quarto número 1. Tranquilo? Se vocês pegarem a calculadora e multiplicarem, vocês vão encontrar esse valor. Agora, vamos lá, vamos calcular esse. Esse aqui tá fácil, tá? Eu tenho 3 vezes 3,2. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho para a área desse quarto 9,6 metros ou 9,60 metros, o quê? Quadrados. Metros quadrados é unidade de área, tá? Ah, mas da onde vem esse M2? Por que é 2? Porque M vezes M é M ao quadrado. Eu multipliquei os números, mas está subentendido que a gente também está multiplicando as letras. M vezes M, M ao quadrado. Por isso, M ao quadrado como unidade de área. Pessoal, olha lá. Olha o quanto esse quarto aqui é maior que esse. Não ficou mais fácil fazer as comparações? Quando você olha 4, 3,5, 3 e 3, você não tem muito a ideia do quanto pode ser maior um cômodo, por exemplo, em relação ao outro, olhando só por essas medidas. Mas quando você traduz as duas medidas em uma única medida, fica fácil comparar. Vejam bem que de 9 para 14, né, esse quarto realmente está bem pequeno, ok? Então,
É isso, gente. Cálculo de área, formato retangular, quadrado. Como que você faz? Multiplica um lado pelo outro. Ok, Pedro.